Saudações da Nintendo, meus amigos! Como é que vocês estão? Gente, pra quem não sabe, a Nintendo vai descontinuar a eShop do Wii U e do 3DS no dia 27 de março. Ou seja, você tem até o dia 26 para baixar todos os jogos, aplicativos e conteúdos digitais como DLCs que são exclusivos da eShop. Então, se você não quer perder nada de importante, fica ligado que nesse vídeo a gente vai fazer um guia de sobrevivência do apocalipse da eShop. Antes de começarmos a falar sobre o conteúdo em si, é importante deixar claro como comprar dentro da eShop, porque não é tão simples quanto parece. Hoje em dia, o único jeito de comprar é adicionando créditos na sua conta, porque a loja virtual já não aceita mais pagamento por cartão de crédito. E não é possível adicionar esses créditos diretamente no seu console. Então qual é a solução? Primeiro, você vai ter que vincular a conta do seu console antigo a uma Nintendo Account, que é essa conta que a gente usa no Switch. E para fazer isso não é muito difícil, basta você seguir um passo a passo da Nintendo, que eu vou deixar aqui o link na descrição do vídeo, e aí basicamente você vai ver que tem duas opções, ou você faz pelo próprio Nintendo Switch ou pelo site da Nintendo Account. Depois de vincular, é preciso adicionar crédito, e mais uma vez, você pode fazer isso dentro da eShop do Nintendo Switch ou no site da Nintendo Account, clicando em configurações de conta, Shop Menu e Add Funds. Dessa forma, o valor que você adicionar via site ou Switch vai aparecer automaticamente no seu Wii U ou 3DS. Bom, agora que ficou claro como comprar, vamos ao que interessa, o conteúdo dessas eShops. Vamos começar pelo 3DS, que tem muito conteúdo gratuito que você pode baixar. Por exemplo, o Badge Arcade, que é uma espécie de jogo para colecionar botões, que tem formato de personagens da Nintendo. Também é possível baixar temas para deixar a sua home screen personalizada. Muitos desses temas são pagos, mas alguns são gratuitos, como por exemplo os da Sega e da Atlas. Outra coisa legal que é possível baixar gratuitamente são as demos. E na eShop do 3DS tem demo de um monte de jogo. Por exemplo, no Metroid Prime Federation Force, você pode baixar o minigame Blast Ball, que é uma espécie de Rocket League misturando First Person Shooter. É divertidinho e não custa nada. E tem outras demos, como de Pokémon, Smash, Kirby, Yoshi, Mario & Luigi, Sonic, Monster Hunter, Resident Evil, Castlevania, Kingdom Hearts, ou seja, de muitas franquias. Tenha o conteúdo demo ou aquele que você começa a jogar gratuitamente e depois ele trava, né, para você ter que pagar. Então não deixa de ser um monte de conteúdo aí de jogos gratuitos. Outro exemplo de jogo que você pode baixar e jogar gratuitamente é o RPG Player. Ele é uma espécie de Super Mario Maker, só que de RPGs, no qual você faz seu RPG e compartilha com a galera para outros poderem jogar. Só que a grande questão é, para você construir os seus RPGs, você tem que baixar a versão do jogo que é paga. Agora, se você só quiser jogar o que os outros construíram, você baixa o aplicativo RPG Maker Player e pode jogar de graça. Para quem jogou Pokémon no 3DS, o Pokémon Bank é um ótimo aplicativo gratuito que armazena os seus monstrinhos com o level que você os deixou em cada um dos jogos. Esse app costumava ser pago e agora está de graça. Por fim, Swapnote e Swapdoodle são aplicativos para você fazer anotações que você pode compartilhar com seus amigos. Falando agora dos jogos que são pagos, tem muitos que nunca ganharam uma mídia física no 3DS. Por exemplo, o Liberation Maiden, que é um jogo que lembra Star Fox, ou o Rhythm Thief, um joguinho de ritmo da Sega. E ainda tem o Ace Attorney Spirit of Justice, que também nunca teve uma versão de mídia física. E esses jogos eles até podem ser encontrados em versões mobile, mas essa é a última chance de jogá-los no 3DS. Agora, tem outros jogos que estão disponíveis apenas na eShop do 3DS, então é realmente a última chance de jogá-los. Por exemplo, tem os 3 jogos de Pushmo, que utilizam muito bem o recurso 3D do console. O mesmo vale para os 3 jogos de Box Boy, um puzzle plataforma muito simpático. Também tem o Harmonite, um jogo rítmico desenvolvido pela Game Freak, a mesma empresa que faz os jogos de Pokémon.
Nintendo Pocket Football Club é um jogo de manager da Nintendo, e o Picross 3D é outro que só ganhou mídia física no Japão e na Europa, então na prática, para quem tem um 3DS americano, essa é a última chance de jogar. Eu separei também um minutinho pra gente falar dos outros jogos de 3DS, aqueles que têm mídia física sim, mas que muitas vezes você pode querer a versão digital, seja por comodidade ou porque muitas vezes um jogo de mídia física é mais caro aqui no Brasil e até difícil de encontrar. Então vale a pena a gente relembrar quais são os grandes lançamentos do 3DS, por exemplo Super Mario 3D Land, um jogo de Mario que usa muito bem a perspectiva 3D do console. Ou o Mario Kart 7, porque Mario Kart nunca é demais, né? Tem também o The Legend of Zelda: A Link Between Worlds, que é um Zelda que trouxe a mecânica que o Link pode se fundir às paredes. O Luigi's Mansion Dark Moon, um jogo que poderia muito bem ter sido feito para um console de mesa, de tão completo que ele é. Tem também o Kid Icarus Uprising, que é o último jogo feito pelo Sakurai sem ser um Smash Bros. Tem também jogos de Pokémon como X e Y, Metroid, Samus Return, e jogos de muitas outras franquias famosas como Fire Emblem, Animal Crossing, Kirby, Mario & Luigi, Yoshi, sem contar os remakes de Majora's Mask 3D, Ocarina of Time 3D e Star Fox 64 3D. E é claro que tem também jogos de outras desenvolvedoras além da Nintendo, como Dragon Quest, Monster Hunter Stories, Resident Evil e muito mais. Para fechar esse assunto de 3DS, é importante a gente lembrar que ele também tem uma biblioteca muito grande de jogos antigos, por meio do Virtual Console. Então lá você encontra jogos de NES, Super Nintendo, Game Boy, Game Boy Color e até mesmo do obscuro Game Gear. Para quem tem o Switch, vale frisar que a maioria dos jogos de NES e Super NES estão disponíveis no Nintendo Switch Online. Mas você tem, por exemplo, muitos jogos de Game Boy e Game Boy Color que não foram adicionados no Switch ainda. Então, por exemplo, Super Mario Land, Wario Land 2 e jogos de Pokémon como Red, Blue, Green, Silver, Gold e Diamond. Bom, vamos falar agora um pouquinho sobre o Wii U, que ele também tem bastante coisa a oferecer. Por exemplo, na parte de gratuitos, a gente tem demos de grandes jogos como Splatoon, Pikmin 3, Wii Sports Club, Star Fox Zero, Resident Evil Revelations e tem também o Mario & Friends Amiibo Challenge, que é um jogo de puzzle cujo software é gratuito, mas para jogar é preciso ter um amiibo. Agora, falando de conteúdo pago no Wii U, tem muita coisa exclusiva. Por exemplo, os DLCs de grandes jogos como Mario Kart 8, Super Smash Bros. U, Zelda Breath of the Wild e Xenoblade Chronicles X. Mas não é só DLC não, a eShop do Wii U tem um monte de jogo exclusivo que nunca ganhou mídia física. Por exemplo, Star Fox Guard, que é basicamente um minigame baseado no Star Fox Zero. Tem também o NES Remix 1 e 2, que é uma maneira nova de você jogar clássicos do NES. Dr. Luigi, que é uma versão moderna do Dr. Mario. Mario vs Donkey Kong Tipping Stars, um puzzle simpático com Marios robóticos. Art Academy Sketchpad, que é um jogo que te ensina a desenhar usando o Gamepad. Tem também Affordable Space Adventures, provavelmente o jogo do Wii U que melhor utiliza a funcionalidade do Gamepad. Fast Racing Neo, um jogo de corrida ao melhor estilo F0, que só ganhou versão física na Europa e na Austrália. E Pushmo World, o nosso querido puzzle de plataforma que também apareceu na lista de jogos do 3DS. Eu também recomendo que você considere comprar um jogo de Wii U que tem mídia física pela eShop. Isso porque os jogos de Wii U, ainda mais do que os do 3DS, são difíceis de encontrar no Brasil e muitas vezes bem mais caros do que a versão digital. E você tem muitos jogos que estão apenas nesse console, por exemplo, os remakes HD dos dois clássicos de Zelda, Wind Waker e Twilight Princess. Também tem o Super Smash Bros. U, a primeira versão em HD do Smash. O Star Fox Zero, que apesar de não ser perfeito, é um jogo que voltou às origens dando um gameplay parecido com Star Fox 64. Tem também o Super Mario Maker original, Wii Sports Club, que é mais Wii Sports para você jogar com a família, Nintendo Land, que traz uma variedade de minigames, Yoshi's Woolly World, que é um dos mais aclamados jogos de Yoshi dos últimos tempos,
Xenoblade Chronicles X, para quem curte um RPG denso e cheio de conteúdo, além do Splatoon original, que começou essa série de jogo de tiro em terceira pessoa que faz muito sucesso. E tem outros grandes lançamentos que já possuem versões no Switch, como Zelda Breath of the Wild, Mario Kart 8, New Super Luigi U, New Super Mario Bros. U, Splatoon 2, Bayonetta 2, Pikmin 3 e Donkey Kong Tropical Freeze. Agora, o que talvez seja o maior ponto forte da eShop do Wii U é o Virtual Console, porque lá você encontra jogos de NES, Super Nintendo, Nintendo 64, Game Boy Advance, Wii, TurboGrafx 16 e principalmente de Nintendo DS. E essa parte do DS é especial porque é difícil de você portar um jogo de DS para um outro console, já que ele exige uma mecânica ali de controles muito específicas, com uma tela tátil que você usa uma caneta para jogar. Então, vale a gente destacar aqui os grandes jogos de DS disponíveis no Virtual Console: Super Mario 64 DS, New Super Mario Bros., Mario Kart DS, Mario Hoops 3-on-3, Mario & Luigi Partners in Time, Mario Party DS, Wario Master of Disguise, The Legend of Zelda Spirit Tracks, The Legend of Zelda Phantom Hourglass, Metroid Prime Hunters e muitos outros que não dá pra falar aqui porque a lista é gigantesca. Também tem alguns jogos de Virtual Console que se aproveitam da funcionalidade da Sensor Bar, aquele negócio que você aponta com o Wii Remote para transformá-lo basicamente numa mira. Então você tem jogos que não estão disponíveis no Switch porque o Switch não tem essa funcionalidade. Por exemplo, o Duck Hunt, que é um jogo de NES. Ou então o Resident Evil 4, que é um jogo que até tem a sua versão mais moderna para o Switch, mas é sempre uma maneira diferente você jogar com o Sensor Bar, ele dá uma sensibilidade diferente para o tiro. Outro jogo presente no Virtual Console do Wii U é o Super Mario RPG, que é o primeiro RPG do Mario e ainda não chegou no Switch. Dentre os jogos de Nintendo 64, é importante a gente lembrar do Donkey Kong 64, que é outro que ainda não chegou no Nintendo Switch Online Expansion Pack. Bom, galera, eu poderia aqui ficar falando horas sobre vários jogos a fundo, mas a questão é que são muitos, então não dá pra gente falar de tudo, sempre vai faltar algo. Mas eu acho que eu consegui dar uma boa geral sobre tudo que tem na eShop, então agora você pense bem, porque você só tem até o dia 26 de março de 2023 para baixar esses conteúdos que eu citei ao longo do vídeo. Muito obrigado por escutarem até aqui e fiquem ligados no Resenha Bros para mais conteúdos como esse. Um grande abraço e até a próxima!